Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Hei de não falhar quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, diletos internautas, você que nos ouve pela rádio web aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, você que nos assiste através das redes sociais, quero lhe saudar com a paz do Senhor Jesus e desejar que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre nós neste momento, pois vamos fazer uso da Santa Palavra e precisamos da ajuda do nosso Deus. Quero lhe convidar na oportunidade para estar comigo nos minutos que se seguem. Vamos estar fazendo uma reflexão sobre a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Cremos que Deus tem uma palavra para todos nós. Você é amante da escola bíblica, você é aluno, professor, superintendente, você que ainda não faz parte da escola, eu lhe convido para que você seja um aluno da escola bíblica dominical, pois temos uma lição maravilhosa, um trimestre riquíssimo, esse último trimestre do ano de 2024. Então vamos para a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide e ensinai as nações, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu digo amém. Querido, nós temos diante de nós uma lição bíblica para falar sobre as promessas de Deus à igreja. Esse assunto é por demais atual e importantíssimo, pois quem não gosta de promessa, não é? E muito mais sabendo que as promessas de Deus se cumprem. Então vamos estudar as promessas. Na sequência do estudo, não é? Da nossa lição, nós vamos ver que Deus tem feito promessas para a sua igreja. Glória a Deus! E são essas as promessas que a igreja precisa crer, tomar posse para desfrutar. Algumas aqui na terra, outras no futuro vindouro. Glória a Deus! A origem da igreja é algo sobrenatural. Na verdade, nós podemos entender que Deus trata com 3 tipos de povos na terra. De acordo com 1 Coríntios 10:32, diz que Deus trata com judeus, gentios e com a igreja. Judeus, o povo descendente de Abraão, né, que chamamos o povo da promessa. Gentios, todos aqueles que não fazem parte da geração da nação israelita. E igreja, judeus e gentios que creem no Senhor Jesus. Então Deus trata com essa gente. São 3 povos distintos que Deus tem negócio, que Deus tem promessa, que Deus tem planos, que Deus tem projetos. Né? E nós entendemos que a salvação está prevista desde a fundação do mundo. Não é? Exatamente a igreja de Jesus é algo que está focalizado nesse projeto de Deus. Né? Deus, né, na sua onisciência, planejou a salvação e, claro, dentro deste plano está a igreja, né? Que, segundo Paulo, a igreja, o mistério de Cristo que nos outros séculos, né, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas disse o apóstolo aos Efésios, disse que agora foi revelado aos seus santos, profetas, apóstolos, a saber, aos gentios, que são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, através do Evangelho. Então nós fazemos parte de um povo privilegiado, né? De um povo a quem Deus quis revelar esse mistério glorioso chamado de igreja, né? Como afirma a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que nos foi manifesto aos santos da nova aliança. Isso é glorioso. Efésios 5:32, né? Paulo escrevendo aos Efésios, diz: grande é esse mistério entre Cristo e a igreja, né? Um mistério que foi revelado. Então, a igreja, esse grande mistério, né, de Cristo, né, foi revelado pelo próprio Senhor, né, naquela declaração do apóstolo Pedro lá em Cesareia de Filipe, né, quando Jesus, como fazendo uma enquete, perguntou: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Cada um deu a sua definição do que tinha ouvido, e Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, por revelação divina, levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Então nós vemos ali uma manifestação, um mistério foi revelado, né, naquele momento. Glória a Deus, através realmente de uma revelação da parte de Deus. Jesus disse: não foi a carne e o sangue quem te revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Então a igreja é um mistério revelado pelo próprio Deus. Mistério revelado aos santos profetas, revelado através da santa palavra de Deus. E nós que descobrimos esse mistério, nós que Deus, na sua presciência, né, achou graça em nós e nos revelou, devemos ser muito agradecidos a Deus por ter nos revelado este grande mistério. E é interessante como Deus faz, né? Cesareia de Filipe era uma cidade construída por Filipe, tetrarca, né, da Itureia, na província ali de Tracônites, né?
filho de Herodes o Grande, Filipe, né, está no poder. Lucas 3:1 fala sobre isso. E a história vai nos levar a entender que aquela região ali de Cesareia era o quê? Era um abrigo idólatra, era um lugar de idolatria, né? O paganismo reinava ali naquela região ali de Israel, havia ali vários templos de diversas divindades, né? Mas foi exatamente ali, em meio a toda essa idolatria, que Deus revela a Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não importa o lugar, não importa o tempo, não importa a situação, as circunstâncias, né? Quando Deus quer revelar, Ele revela. Como se revelou para Abrão em Ur dos Caldeus, né? Deus se revelou para Abrão na casa de seu pai Tera, um imaginário, feitor de imagens, né? E Deus foi lá em busca de Abraão. Sai da tua terra, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Por que Abraão tinha que sair? Primeiro porque era um lugar idólatra, um povo idólatra, que não ia aceitar Abraão agora servir ao Deus único e verdadeiro. Também uma prova de fé para Abraão. Abraão deixou tudo, renunciou tudo e pela fé seguiu seu caminho. Gênesis 12:4 diz que ele partiu ao ouvir a voz do Senhor. Então, amados, nós entendemos que tudo isso é bondade do nosso Deus, né? Num lugar onde havia tanta idolatria, Deus revela a Pedro que o único e verdadeiro Deus havia se humanizado, e esse Deus era o próprio Cristo. Então, Jesus olha para Pedro e disse: olha, Simão Pedro, eu te digo que tu és pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, né? Tu és uma fagulha de pedra. No original quer dizer mais ou menos isso, né? Mas eu, esse grande rochedo, esta grande pedra dos séculos, sobre esta pedra, sobre esta definição de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez no Novo Testamento que se fala em igreja. E Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, só para você refletir, a igreja, a origem da igreja é esse mistério oculto desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo. Quando Deus planeja a salvação, já estava no seu projeto a igreja. E esse projeto Deus foi revelando aos santos profetas, foi revelando aos apóstolos, revelou a Pedro e revelou a cada um de nós, né, que temos crido, né, que Cristo é o Filho do Deus vivo, e seguindo a Cristo, então, passamos a ser conhecido como igreja de Jesus Cristo. Então a igreja é exatamente este povo, né, que Deus tem feito promessas maravilhosas, né, promessas pessoais, promessas gerais, né, universais, promessas nacionais, promessas com relação ao presente, promessas espirituais como batismo com o Espírito Santo, promessa do arrebatamento da igreja. Então a igreja tem e vive promessas. É isso que estamos a estudar, né? A igreja, a eclésia, né? No grego, esse povo tirado, essa assembleia chamada para fora para servir ao Deus, esse organismo vivo, né? Que é chamado de povo de Deus, que no Antigo Testamento, essa palavra vai aparecer lá no hebraico kahal, que significa também assembleia do povo de Deus, porque era um mistério oculto, mas no plano de Deus ela já existia. Louvado seja o nome do Senhor. E é a esta assembleia, é a este povo escolhido, separado, como disse o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 2,9, vós sois a geração eleita. Isto é, uma geração escolhida, uma raça escolhida. Glória a Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, isto é maravilhoso para nós, não é? Saber que fazemos parte de um povo que Deus chamou, que Deus escolheu, e que fez promessas. E aí vem as promessas de Cristo.
promessa do batismo com o Espírito Santo. É uma promessa, né? O profeta Joel profetizou 800 anos antes de Cristo. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel está falando ali de uma profusão, de um derramamento do Espírito Santo. E no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 crentes, Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e diz: olha, isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Aquela promessa lá do Antigo Testamento está se cumprindo. Eles estão sendo cheios do Espírito Santo. Então Deus promete e Deus cumpre as suas promessas. Não importa o tempo é de Deus. Mas é importante saber que temos promessa e que o Deus fiel, ele vai cumprir aquilo que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa de dons espirituais, nós temos na Bíblia Deus prometendo, né? Glória a Deus, dons. Olha o que disse a palavra: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas, a outra, interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. É o que nos diz 1 Coríntios 12, 7 a 11. Então, dons espirituais é uma promessa. O Senhor prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Então, ali há uma menção aos dons espirituais. Então, é promessa. Batismo com o Espírito Santo é promessa, dons espirituais é promessa de Deus para a sua igreja, mas nós temos também promessa do arrebatamento da igreja. O próprio Senhor Jesus, lá no monte da ascensão, Atos 1 diz que quando ele estava se despedindo dos discípulos, ele disse que ia para o Pai. São João 14, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Então Jesus promete que vem buscar a sua igreja. Ele sobe ao céu e aí aparecem anjos, que falam com os discípulos: varões galileus. Eles eram da Galileia. Varões de Galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele há de vir outra vez. Promessa da parte do Senhor Jesus. Então, a Bíblia está repleta dessas promessas. Somente promessa do arrebatamento da igreja. No Novo Testamento, mais de 300 profecias, promessas de que Jesus vai voltar. Glória seja dado o nome do Senhor. Então nós precisamos crer, nessas promessas maravilhosas da parte do Senhor com relação à igreja. Tito 2,13 fala da bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Esse rapto, que no grego arpazo quer dizer exatamente tirar com veemência, com rapidez, de forma inesperada. A igreja deve aguardar esta promessa. Há alguém que já está desiludido, já não está mais crendo no arrebatamento da igreja, já poucos falam do arrebatamento da igreja, mas eu queria, nessa oportunidade, lhe falar: arrebatamento da igreja é uma promessa, e o nosso Jesus, ele é fiel, e ele prometeu, e ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu salvar, e tem salvo milhares e milhares de pessoas. Prometeu batizar com o Espírito Santo e tem batizado com o Espírito Santo. Então, se ele prometeu que vai levar a sua igreja para o céu, cremos que o arrebatamento é uma realidade, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios 1:21 está escrito: porque todas quantas promessas que há de Deus são nele sim, e por ele o amém de Deus
por todos nós. E eu queria lhe dizer nesta oportunidade que todas promessas que há de Deus são dele sim. Deus não é Deus de sim e de não. Quando ele promete, ele cumpre o que prometeu. Lá em Números 23:19 diz: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus cumpre aquilo que prometeu. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus 10:23 diz: meus irmãos, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Glória a Deus. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que possamos perseverar nesta fé, nesta crença, retendo esta esperança gloriosa, acreditando que as promessas que Deus fez à igreja, Ele vai cumprir uma após outra. Glória a Deus. Deus cumpre, Deus é fiel. Ele tem cumprido e vai continuar cumprindo. Você que tem promessa de Deus, não desanime, não desista, permaneça firme, acreditando que Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Levante a cabeça, dê glória a Deus. Nesta oportunidade, Deus está falando com você. Você que talvez tem dado lugar, né? Tem ouvido vozes que têm lhe desestimulado, lhe desanimado, e você já não está até crendo que Jesus vai voltar. Eu quero te dizer que o Jesus que prometeu que ia salvar e salva, o Jesus que prometeu que ia batizar e batiza, o Jesus que ao longo desses 2000 anos tem cumprido tantas promessas, Ele é o mesmo. O escritor aos Hebreus 13:8 disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é, o tempo não muda. Jesus está acima do tempo, Ele é criador do tempo. Então, levante deste lugar de abatimento que você está. Continue confiando nas promessas de Deus. Ele não vai falhar. O próprio Jesus disse em Mateus 24:35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que as promessas de Deus feitas à igreja possa estar firme em nosso coração, em nossa esperança, acreditando que Ele vai cumprir e nós vamos desfrutar dessas maravilhosas promessas vindas da parte de Deus. Ele prometeu curar e Ele cura. Ele prometeu salvar e Ele salva. Ele prometeu batizar e Ele batiza. Você está enfermo? Creia que Jesus cura. Ele cura, Ele é médico. Eu tenho testemunhos e tenho visto por diversas vezes Jesus curar. Então acredite, creia, permaneça crendo e o Senhor vai realizar aquilo que te prometeu. Oremos ao Senhor. Pai celestial, te agradecemos por esta palavra, Senhor, que tem vindo ao nosso coração, pois o Senhor é poderoso. O Senhor, ao ressuscitar, disse aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e nós temos contado com essa tua parceria, essa tua companhia, essa tua amizade, a qual nós agradecemos. Assim, Senhor, faz-nos perseverar crendo na tua vinda gloriosa, que possamos reter firme a nossa esperança, sabendo que fiel é o que prometeu. Nós te louvamos e nós já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, foi bom estar com você, este momento de reflexão. Fique na paz do Senhor Jesus. Venha à escola bíblica, Deus tem muito mais para falar com você. Que Deus te ajude e vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar, com desespero voltou
ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando